Irmãos, paz seja convosco. Nós vamos hoje dar mais uma aula da Escola Bíblica. Eu quero falar com vocês hoje, com a igreja hoje, a respeito da Guerra do Armagedon, tá? É mencionado na Bíblia lá em Apocalipse capítulo 19. Por que eu escolhi esse Batalha do Armagedon para passar para vocês hoje? Porque nós falamos da última vez sobre o milênio. E quando for para entrar o milênio, vai haver a Batalha do Armagedon. Então está aqui no capítulo 19 de Apocalipse. Você pode pegar sua Bíblia e acompanhar. Está no capítulo 19 a partir do verso 11. Então essa Batalha do Armagedon vai se dar no final do período de tribulação, para que seja iniciado o milênio, tá? Eu vou ler para os irmãos aqui, 19, a partir do verso 11, diz assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a Palavra de Deus. E seguiam-no um exército no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava sentado no céu e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves fartaram-se das suas carnes. Amém? Aqui está falando da Batalha do Armagedon. O Armagedon, ele significa o quê? Se você pegar a palavra lá no hebraico, significaria Monte do Megido, tá? Isso aí está lá em Jerusalém, nós sabemos que está próximo lá, assim, mais ou menos 50 quilômetros, e é onde vai se dar a Batalha do Armagedon. Terminado o período de tribulação de 7 anos, o povo ele vai se voltar contra Cristo. E Cristo ele vem até o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz que ele vai descer até os Montes das Oliveiras. O monte vai ser fendido ao meio e vai haver uma batalha. Tá? Essa batalha vai se haver então nesse local chamado Armagedon, tá? Ou Monte de Megido. E nós vimos aqui que, primeira coisa, fala do cavalo branco. Eu quero, primeira coisa, que você entenda o seguinte. É mencionado aqui que tinha um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E lá em Apocalipse, se você pegar o capítulo 6, você vai ver que tem também um cavalo branco. Lá é mencionado que ele está com um arco na mão e que ele vem para vencer. Aí as pessoas pensam que é o mesmo, está se referindo a Cristo também. E eu já vi pessoas, inclusive, ministrando e dizendo que Apocalipse capítulo 6, com o capítulo 19, significa que Cristo no cavalo branco. Não é, viu, irmãos? Lá em Apocalipse capítulo 6, esse cavalo branco ele se refere ao anticristo. Agora aqui não, aqui se refere a Cristo. Então Cristo ele vai vir, ele vai reinar e ele vai destruir os inimigos de Deus. Ele vai destruir aqueles que são inimigos do povo do Senhor. Então aqui se trata da segunda vinda, porque Cristo ele vai voltar, mas ele vai voltar em duas etapas. Ele volta para a igreja, que no arrebatamento, e ele volta agora no final da tribulação, onde vai se iniciar o milênio, onde ele vai reger com vara de ferro, que diz aqui a Bíblia, aonde nós vimos que vai ser um tempo onde vai haver prosperidade, bênção, aonde Satanás vai estar amarrado. Só que aqui nós vimos que no final da tribulação, quando ele volta, ele lança o falso profeta e a besta no lago de fogo. Ele destrói o exército e ele coloca esses o falso profeta e a besta são lançados vivos. A Bíblia diz aqui vivos no lago de fogo, tá?
Satanás ele é preso por 1000 anos. Durante 1000 anos ele vai deixar de tentar as nações, que isso aí nós vimos. E eu já estava profetizado isso lá no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 5. Ele diz que Jesus virá para guerrear juntamente com os santos, né? Então quando ele voltar lá com os pés no Monte da Oliveira, vai haver um grande milagre. O monte vai ser fendido no meio, vai haver uma grande batalha. A Bíblia diz que o mar Mediterrâneo, tá? Ele vai abastecer o Mar Morto. Se você pegar o Ezequiel, se não me engano, no capítulo 47, você vai ver que o Mar Morto ele vai voltar a ter vida. Ele volta novamente a ter peixes, tudo, porque no momento ele não tem. A quantidade de sal é muito grande. Ele não tem. Só que então ele vai ser, vai desaguar ali rios e vai desaguar ali o Mar Mediterrâneo, nesse Mar Morto. Ali ele vai voltar a ter vida novamente, que já é profetizado em Ezequiel. Tá? Está em Ezequiel 47, de 8 a 10. E desde os tempos antigos já anunciava a batalha do Armagedon através do profeta Joel. Se você pegar lá no capítulo 3, verso 1, 2 e 14, você vai ver. E a Bíblia fala sobre várias guerras. Agora, uma delas vai ser então essa batalha do Armagedon. É claro que vai haver outra, que nós vamos estar vendo depois, conversando sobre isso depois. Vai ser Gog e Magog, tá? Lá vai ser onde vai ser destruído mesmo todo o inimigo de Deus. Nessa batalha aqui de Armagedon, nós vamos voltar com Cristo. A igreja vai vir, você pode ver aqui que nós lemos aqui, ó, no 19:13, que estava vestido de vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chamava é a palavra de Deus. E seguiam-no o exército do céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Tá? Esse aí é aqueles que participaram lá da boda dos cordeiros. Tá? Pessoas que foram salvas, que foram arrebatadas, que reviveram, que ressuscitaram. Então elas estão com Cristo e agora elas voltam com Cristo aqui e vão ter uma vitória juntamente com Cristo sobre os inimigos de Deus. Então essa aqui, ó, diz aqui, e viu o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Verso 19, capítulo 19 diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dele fizera sinais, com que enganou os que receberam os sinais da besta. Tá? Então aqui, aqueles que foram enganados, que foram marcados, se deixaram marcar durante os 7 anos de tribulação. 7 anos de tribulação nós vimos que vai ser 3 anos e meio de uma falsa paz, e 3 anos e meio o anticristo ele vai mostrar quem realmente ele é. E o povo judeu vai perceber a coisa errada que eles fizeram em receber ele como Messias. E aqui diz então que a besta foi presa, com ela falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, enganou os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. Então você vê que o inimigo, irmãos, ele não brinca, tá? Ele não brinca. Mesmo nessa época aqui, olha, ele conseguiu enganar. Assim como tem feito hoje, né? Engana tantas pessoas aí. E ele conseguiu aqui fazer com que essas pessoas fossem marcadas. Então todo aquele que for marcado, ele não tem mais salvação. Ele está condenado. Porque ele deixou de crer no nome de Cristo e se deixou marcar. Por isso que a Bíblia diz que é importante que nós venhamos a participar da primeira ressurreição. Porque a primeira ressurreição ela não vai haver julgamento, mas a segunda ressurreição, irmãos, aquele que não ressuscitar quando Cristo voltar, vai passar por esse período de tribulação. Tá? Então eu queria que você entendesse isso. E aqui no milênio, a batalha do Armagedon resultou em algumas coisas que terão que ser feitas. Muitos morrerão, tá? Logo terão que ser enterrados, e a Bíblia diz em Ezequiel 39:12 que o enterro dos corpos durará um período de 7 meses. Dá para você imaginar, 7 meses será o enterro dos mortos. Tamanho vai ser essa batalha. Então vai ser muito triste, muito ruim. Então nós temos que estar preparados para isso, irmãos, e buscarmos a palavra de Deus, buscarmos a Cristo, enquanto a Bíblia diz para buscarmos a Ele enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Então nós temos que buscar enquanto Ele está perto, tá?
Com o fim da Batalha do Magedon vai começar o milênio. O milênio, já falei para os irmãos, vai ser 1000 anos, onde Cristo vai reinar. Nós vimos aqui que a besta e o falso profeta vai ser lançado no lago de fogo. Satanás será preso durante 1000 anos. Vai haver então paz durante esses 1000 anos. As pessoas, Isaías capítulo 65, ele fala que aquele que morrer com 100 anos vai morrer jovem. Então as pessoas vão voltar novamente a ter vida longa, vão viver como vivia lá Adão, como vivia aqueles pessoal, vivia muitos, né, muitos anos, 500 anos, 900 anos, então a vida vai ser longa novamente. Aquele que morrer com 100 anos, se você vê em Isaías capítulo 65, se eu não me engano, ele diz que ele morrerá sob maldição. Então não vai haver mais enfermidade, não vai haver mais dor, não vai haver durante o milênio, tá? Até que Satanás venha a ser solto depois do período do milênio. Depois nós vamos estar entrando em outros detalhes. Eu falei para os irmãos, eu não estou entrando muito em detalhes com versículos, tudo, porque nós vamos depois nos aprofundar mais. Por enquanto é para você ter uma ideia mais ou menos de como que funciona, como que vai ser a ordem das coisas, e depois nós vamos nos aprofundar. Tá? Eu quero que você esteja acompanhando. Nós vamos depois, inclusive, estudar o livro de Daniel, nós vamos ver a imagem de Nabucodonosor, ver os reinos, tudo aquilo que é falado, que é mencionado lá em Daniel e passa aqui para o livro de Apocalipse, para você entender o que nós estamos vivendo hoje. E, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, a vinda de Cristo ela está tão próxima, os sinais estão todos aí. Então é importante nós darmos ouvido à palavra de Deus e procurar estudar isso. Alguns falam, mas por que eu quero saber da Armagedon? Você tem que saber no período que você está, que nós estamos vivendo agora, o que nós estamos passando. Tá? Que igreja nós estamos vivendo hoje? Eu vou passar também sobre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia Menor. Eu vou passar sobre essas 7 igrejas também para você ver a igreja que nós estamos vivendo hoje. Então tudo isso nós vamos estar vendo, tá? Eu quero que se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar. Eu vou depois entrar em mais detalhes, é que o vídeo não comporta, vocês sabem disso, então a gente está fazendo um vídeo um pouquinho mais curto, por isso que eu não estou me aprofundando, mas na medida do possível a gente vai estar vendo isso, tá? Depois eu vou estar fazendo perguntas para os irmãos e eu vou querer ver as respostas, tá? Nós vamos estar passando perguntas depois. Deus abençoe a tua vida, tá? Uma boa noite. Amém.